Com vocês, Sheik Rodrigo, nesta série que vamos falar de livros e mais livros. Não vamos estudar o livro, vamos estudar sobre o livro. Vamos começar o assunto sobre livros usando uma máxima de um bibliotecário, ele é o pai da biblioteconomia moderna, chama-se Ranganathan. Ele era um indiano, era um matemático indiano, Ranganathan. Ele tem 5 regras da biblioteconomia, utilizada muito hoje e cai em concursos. Por que eu vou falar dele? Você vai ver onde nós vamos chegar. O Ranganathan fala o seguinte: regras da biblioteconomia. Os livros são para usar. Os livros são para o quê? Para serem usados. Não é para ser enfeite. Pode até utilizar como enfeite, mas livros são para serem usados. Segunda regra: para cada leitor, o seu livro. Foco no leitor. Para cada leitor tem um livro esperando ele. Para cada leitor tem um livro que ele está procurando. Ou seja, a cada leitor tem um interesse, né, particular de querer ler. A cada leitor o seu livro. E terceira regra: a cada livro o seu leitor, né? Então, segunda regra: para cada leitor um livro, e para cada livro tem o seu leitor esperando lá. Terceira e a quarta: poupe o tempo do leitor. Quinto: a biblioteca é um organismo em crescimento. Essas regras da biblioteconomia, elas são implementadas e praticadas em qualquer biblioteca pública, qualquer biblioteca escolar, e devem ser. Por que eu estou falando de biblioteconomia e essas regras no assunto religioso, Sheik? Por quê? Você vai escutar essas frases bastante, porque o Sheik é um bibliotecário. Sim, com muito orgulho. Aqui, ó. Você é um bibliotecário. Por isso que eu estou falando. Os livros são para usar. Para cada leitor o seu livro. Para cada livro o seu leitor. Poupe o tempo do leitor. E a biblioteca é um organismo em crescimento. Baseado nesse estudo de biblioteconomia que eu pensei em criar essa série sobre os livros islâmicos. É verdade, né? Como usar um livro, como aproveitar o máximo de um livro, como compreender e entender a estrutura de um livro da literatura islâmica, né? Porque como Sheik, não é? E cada leitor o seu livro. Vamos ver se esse livro ele vai te ajudar naquilo que você procura. E vamos ver como, através desse vídeo, dessas aulas, que esse tal livro é o momento para você se aprofundar nele, né? Vamos ver também como encontrar certas informações em certos livros. E tudo isso e mais um pouco nessa série. O livro que nós vamos tratar hoje é um livro que você vai encontrar em toda a mesquita do mundo. No lado do Alcorão vai estar esse livro. É um livro conhecidíssimo. É um livro traduzido para quase todos os idiomas. É o livro mais distribuído depois do Alcorão, não é? E esse livro chama-se Riyadu as-Salihin, o Jardim dos Virtuosos. Chama-se Jardim dos... Vamos falar sobre esse livro, sobre o seu autor, as suas obras. Qual o objetivo do livro? Como o livro está classificado? Como o livro está organizado? Vamos falar também qual é a referência bibliográfica do autor? Como esse livro foi traduzido? Como esse livro é utilizado? A importância na vida do muçulmano em ter esse livro. Você ter esse livro, o que isso vai te habilitar? Porque, gente, o conhecimento é uma escadinha. Você começa de baixo para cima, não é de cima para baixo. Se começar de cima para baixo, vai terminar lá embaixo. É de baixo para cima, degrau por degrau. Vamos estudar tudo sobre esse livro. Aliás, você sabia que existe algo, falando de biblioteconomia, chamado bibliologia. Na teologia, bibliologia é o estudo da Bíblia. Mas no mundo da biblioteconomia, bibliologia é a ciência, olha só, anotei, que é a ciência que estuda a composição dos livros, a história do livro, as origens, a evolução, a
produção, publicação, a descrição, a organização de um livro, ou seja, como esse livro foi juntado, compilado, reunido, escrito, editado, transmitido até nós, de como se usa ele, em que área, em que assunto, quais são as referências desse livro. Esse livro virou base para qual... Isso chama-se bibliologia, que é um dos assuntos também os bibliotecários e amantes de livros gostam de estudar. Vamos falar então o Jardim dos Virtuosos, em árabe Riyadu as-Salihin. Significa jardins, as-Salihin, os virtuosos, não é? Eu tenho aqui umas traduções, eu vou, num outro vídeo, talvez nesse também eu possa falar. Vamos falar primeiro do autor, né? O nome do livro chama-se ou Jardins dos Virtuosos. Um sábio chamado Al-Rizi, né? Najmuddin Al-Rizi, ele fala também o porquê que que esse livro tem este nome, Jardins Virtuosos. Que coisa bonita. Eu andei pesquisando, andei lendo, né? Por que esse livro tem este nome? Adivinha, né? Porque é o seguinte, ó. Se a pessoa quer ser se tu quer ser virtuoso, nós queremos ser virtuosos. Primeiro, devemos saber o caminho dos virtuosos. Eu quero ser uma pessoa obediente a Deus. Qual é o caminho da obediência? Eu quero ser uma pessoa perseverante, confiante em Deus. Qual é o caminho dos confiantes, dos perseverantes? Então, o Jardim dos Virtuosos, qual é o objetivo do livro? O nome do livro, não é? Depois entrar no autor, rapidamente. Se você quer ser virtuoso, uma pessoa virtuosa, para agradar a Deus, não para mostrar para os outros, né? Se quiser ser virtuoso, saiba o caminho dos virtuosos. O caminho dos virtuosos é através do conhecimento. E o conhecimento se dá de duas formas, você indo atrás dele. Indo atrás do conhecimento. Essa frase você já escutou de mim outras vezes. O conhecimento não vai até a pessoa que vai até o conhecimento. É você ir até o conhecimento, ter humildade de procurar, de sentar no chão, escutar, anotar, escrever. Então o caminho para se dar a virtude é o conhecimento para o caminho da virtude. Eu quero ser virtuoso, quero estar num jardim onde só tem virtuosos e ser reunido, ressuscitado no dia do juízo final com os virtuosos. Tenho que conhecer o caminho que me leva até essa virtude. E esse caminho que leva a pessoa até a virtude é o conhecimento de Deus, seus nomes, seus atributos, da sua palavra, que é o Corão, e do ensinamento do seu profeta Muhammad, que chamamos de Sunnah, né? Jardins. Por que jardins? O jardim é um bosque. Imagina o significado. A palavra jardim, para nós aqui no Brasil, é um parque, um bosque, né? Mas imagina na Arábia. Imagina no deserto. O significado da palavra jardim. O significado da palavra bosque. O que significa a palavra jardim, bosque, para quem mora no deserto? É tudo. Imagina um bosque, um jardim, só tem pessoas virtuosas. No deserto, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baseado no hadith do profeta aqui, o profeta de Deus disse, sallallahu alaihi wasallam, "Idha marartum bi riyadil jannah", se vocês passarem por uns jardins do paraíso, estacionai, fiquem lá um tempo ali. Perguntaram ao profeta de Deus, qual é o jardim do paraíso? O profeta disse, majalisu dhikr, as reuniões onde as pessoas recordam de Allah. Jardim dos Virtuosos tinha esse nome, né, do Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, o nome dele era Yahya ibn Sharafuddin Abu Zakaria. Ele nasceu no ano 631 da Hijra, do calendário islâmico, e faleceu no ano 672, morreu 45 anos de idade. Allahu Akbar. Ou seja, no calendário cristão, ele nasceu no ano 1233 e faleceu no ano 1277. Nasceu na cidade de Nawa. Nawa é próximo de Damasco, né? Cidade de Nawa. O nome dele não é Nawawi. Nawawi é quem nasce em Damasco. É quem nasce na cidade de Nawa, que é próxima a Damasco. O nome dele era Yahya, o autor do livro. Chama-se Al-Imam An-Nawawi, o grande sábio Nawawi. Nawawi é quem nasce em Nawa, não é? Nawawi é quem nasce em Nawa. O nome dele era Yahya. Poucas pessoas sabem o nome dele. Só fala Imam Nawawi. E ele tanto faz, porque ele estudou, aprendeu, ensinou, escreveu, não para ficar famoso. Ficou famoso o quê? A sua cidade. É como você ver alguém, por exemplo, que mora em Chapecó, em Santa Catarina, aqui. O Sheik Chapecoense. Qual é o nome? É o Chapecoense. Ou o Curitibano, não é? Curitibano, Chapecoense, o Chapecoense,
o cuiabano, não é? Esses gentílicos. A pessoa tornou-se famosa não pelo seu nome, não pelo seu sobrenome, nem pelo nome dos seus avós, mas por da cidade onde ele veio. Por que isso? Porque ele foi para Damasco, que era a capital, então, do Bilad Sham, e as grandes mesquitas, os grandes sheiks, os grandes centros nessa época era lá. Então veio um menino do interior, ficou conhecido na capital como Nawawi. Como se alguém mora em São Paulo, né? E eu venho alguém do interior de São Paulo, vamos dizer assim, uma cidade que tem um gentílico fácil, né? Não precisa ser de São Paulo, vamos ver um gentílico mais fácil para mim pegar. Cuiabá. Uma pessoa de Cuiabá foi morar em São Paulo, se destacou. Vamos chamar ele pelo nome, é o cuiabense, né? Cuiabano, desculpa, o cuiabano. Ou vamos chamar o gentílico cuiabano. Ou veio o rapaz de Curitiba, se destacou em São Paulo, que é um grande centro, o curitibano. Ou veio um rapaz de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, e se destacou em São Paulo com conhecimento. Esqueci, não vou chamar ele pelo nome. Vou chamar ele ou gaúcho, ou caxiense, ou Caxias, pelo nome. Não, é a mesma história. Grandes, esses sábios todos que nós escutamos, Bukhari, Nassai, Tirmidhi, é gentílico. É da onde eles vieram, não é o nome original deles. Pois é, o Imam Yahya al-Nawawi, o pai dele era um sábio, né? E o pai dele, alhamdulillah, teve bastante dinheiro, era bem de vida. E ele pôde investir no seu filho desde o começo. Então o Imam al-Nawawi Yahya, né? Ele começou a aprender o Alcorão cedo. Antes de atingir a puberdade, já tinha decorado o Alcorão inteiro. Pois é. Vai ver, né? E decorou textos da jurisprudência da escola Shafi'i. E decorou livros de hadith também, antes de atingir os 17 anos de idade, né? E ele tinha diariamente 12, não é horas, era 12 aulas diárias. Ele aprendia 12 aulas, tinha 12 aulas, ele era metódico, ou seja, tinha aula de hadith 1, hadith 2, hadith 3, jurisprudência 1, 2, 3, tafsir do Alcorão, 12 aulas por dia ele estudava, não é que ele ensinava, ele aprendia. Não é? Teve inúmeros professores, não é? E se destacou, além da seriedade, na procura do conhecimento, a sua conduta. Ele era um jovem, apesar de seu pai ser rico, ele era um jovem desapegado aos interesses materiais, mundanos. Não, diziam que se o Imam al-Nawawi, antes de se tornar imam, né? Nawawi, ou melhor, Yahya, era a pessoa mais distante daquelas pessoas que perdiam tempo. Existiam as pessoas batendo papo furado, né? O Nawawi era a pessoa que mais ficava longe delas. Ele não perdia seu tempo com papo furado, nem com TikTok, nem com Instagram, nem com memes. Era dedicado. E era muito em silêncio. Quando reunia com as pessoas, quando estava reunindo com as pessoas, só falava quando lhe era perguntado. Não era a primeira pessoa a dar opinião, nem segunda, nem terceira. E ele também era uma pessoa que aconselhava. Ele ia de uma forma, vivia a coisa errada, ele ia de uma forma reservada e procurava se aproximar da pessoa e aconselhava. Era um imã, então ele era um guia, ele era um exemplo no desapego nas coisas mundanas, na religiosidade, se afastar das coisas fúteis, erradas e desaconselháveis, aconselhava as pessoas, era conhecido pela seriedade e não perder tempo quando estudava e nas suas leituras e muito silêncio. Falava pouco, é por isso que ele cresceu, né? E ele, quando não estava, isso depois de adulto, quando não estava estudando, lendo, escrevendo, estava na aula dos outros sheiks, escutando. Ou escrevia, ou escutava os outros sheiks falando, ou ensinava, não é? E ele se preocupou, desde ele foi educado assim, e assim ele foi, tinha uma aparência, desde jovem, de sábio. Uma posição, sabe, na vestimenta, no turbante, era muito semelhante aos seus professores, seus sábios, com respeito, com certa... mostrando uma dignidade de respeito, de amor próprio, de dignidade própria. Ele não andava com as roupas sujas, rasgadas, amassadas, qualquer, não. Era turbante impecável,
por de uma forma humilde, né, de respeito, né, e diziam que a sua beleza era externa, a sua aparência, e interna. Ele sentava onde tinha que sentar, e os sheiks o respeitavam muito pelo seu compromisso, por horário de chegar nas aulas, como anotava, como escrevia e como perguntava. Então ele desde pequeno foi educado assim, não é? E também outra característica do Imam Nawawi, que não era imam, então ele era um aluno agora, né? Ele não falava de si. Jamais. Quando falavam dele, ele se afastava, não gostava que falasse o nome dele. O sheik se afastava. Não queria holofote, nem queria curtidas, nem likes, nem nada. Esse era o Imam Yahya ibn Sharafuddin al-Nawawi, famoso al-Nawawi. Escreveu muitos livros. Muitos livros. Aquele livro chamado Os 40 Hadith, ele que juntou o Imam Nawawi. Um livro que eu tenho aqui, tá por aqui. Tá aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Tá vendo essa quantidade aqui? Que são 18 volumes? São 10 volumes? Ele escreveu Explicação do Sahih Muslim. Tem um outro livro por aqui, ele explicou um livro da jurisprudência da escola Shafi'ita. Ele escreveu o livro Al-Adhkar, foi traduzido agora há pouco pelo professor Samir Haik, o livro Al-Adhkar, As Recordações de Deus. Ele escreveu inúmeros livros e ele se tornou, em pouco tempo, uma referência da jurisprudência da escola Shafi'ita. E ele depois foi professor e foi diretor da escola de Hadith lá em Damasco, não é? E ele não casou, acredita? Ele não casou. Faleceu com 45 anos, sem deixar filhos, sem deixar filha, sem ter esposa, não casou. Faleceu jovem, com 45 anos, porém deixou para nós um conteúdo, um conhecimento que não acaba mais. Ele faleceu no ano 1277 no calendário islâmico. E esse livro, Jardins Virtuosos, foi escrito no ano de 1274. O livro foi escrito 3 anos antes de ele falecer. Tinha 41 anos, 42 anos. E dizem os sábios, estudiosos, né? Possivelmente o segredo dos seus livros, dos seus escritos, espalharem-se pelo mundo e serem traduzidos, e todas as pessoas lerem seus livros, talvez tenha sido a sinceridade que ele tinha no coração. Que ele não queria aparecer, não queria status, não queria nada. Escreveu por causa de Deus, para beneficiar as pessoas, não deixou filho. Mas todo mundo que lê e estuda e aprende com seus livros, fala que Allah tem misericórdia dele. Esse era o Imam Yahya ibn Sharafuddin al-Nawawi, que nasceu em Nawa, no ano 1277. Ele foi para Jerusalém, Beit al-Maqdis, visitar a mesquita de Aqsa. Que Allah, louvado seja, proteja a mesquita de Aqsa e traga a paz para o mundo, né? E afaste o mal da Palestina. Não é? E ele ficou doente. Voltou para Damasco, tinha alguns livros emprestados na biblioteca, devolveu. Visitou o cemitério onde estavam enterrados seus professores, seus sheiks. Voltou para a casa do seu pai, na cidade de Nawa, no interior. E lá faleceu na casa de seu pai. Esse era o Imam Nawawi, o autor do livro Jardins Virtuosos, que nós vamos falar. Se você gostou, se quem gostou, compartilha para quem gosta também, tá? Se você gostou e clicar aqui um like e gostou e acha que esse assunto pode beneficiar outras pessoas, compartilhe. Porque daí eu vou fazer o segundo vídeo do Imam Nawawi, que Allah tem misericórdia dele, que é do seu livro. Qual é o objetivo do seu livro? Como ele escreveu? E de que forma? E para que serve? Quais foram suas referências? Vou falar no próximo vídeo, se você acha que é benéfico. Que Allah tenha misericórdia do Imam Yahya ibn Sharafuddin
an-Nawawi, que faleceu no ano 1277 da Era Cristã, 676, o autor do livro Jardins Virtuosos, e vamos falar mais sobre ele e sobre o livro. E até o próximo vídeo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.